Minha namorada vivia me cobrando presentes caros e dizendo que eu não investia no relacionamento. Meu nome é Marcos, tenho 32 anos, e até alguns meses atrás, eu acreditava que estava num relacionamento sério e promissor com Vanessa. Estávamos juntos há quase 3 anos, e o Dia dos Namorados se aproximava, uma data que, para mim, sempre foi sobre celebrar o companheirismo, o carinho, os pequenos gestos. Para Vanessa, no entanto, o Dia dos Namorados, assim como todas as outras datas comemorativas, e muitas não comemorativas também, parecia ter se transformado numa espécie de avaliação de desempenho do meu potencial como provedor. E, ultimamente, eu vinha sendo reprovado com frequência. Conheci Vanessa numa festa de um amigo em comum. Ela era deslumbrante, sorriso fácil, um brilho nos olhos que me encantou de imediato, e uma conversa leve e divertida. Engenheira recém-formada, cheia de planos, assim como eu, que estava começando a deslanchar minha pequena empresa de desenvolvimento de software. Nossos primeiros encontros foram mágicos. Jantares em cantinas italianas charmosas, passeios no parque, muitas risadas e a sensação de que havíamos encontrado um no outro um porto seguro. Ela parecia não se importar com meu carro popular ou com o fato de que eu ainda morava num apartamento alugado e modesto. O que importava, ela dizia, era nossa conexão, nossos sonhos em comum. Ah, os sonhos! Eu sonhava em expandir minha empresa, talvez comprar um apartamento maior, viajar o mundo com ela ao meu lado. Ela, eu descobriria mais tarde, também sonhava em viajar o mundo, mas preferencialmente de primeira classe, com as malas recheadas de grifes europeias e um cartão de crédito ilimitado, de preferência, o meu. A mudança foi sutil, gradual, como uma infiltração silenciosa que só se percebe quando a parede já está prestes a desabar. Começou com comentários inocentes sobre o anel de noivado maravilhoso que a amiga fulana ganhou. Depois, vieram as indiretas sobre o restaurante da moda que todo mundo estava indo e que nós nunca tínhamos dinheiro para experimentar. As viagens para a praia em feriados prolongados foram substituídas por suspiros e olhares de cobiça para as fotos das amigas em Paris ou Mykonos. Marcos, meu amor, ela começou a dizer com uma frequência alarmante, geralmente depois de uma tarde de compras frustrada, para ela, ou de uma conversa com alguma amiga bem-sucedida. Você não acha que a gente precisa investir mais no nosso relacionamento? Sabe, criar memórias mais sofisticadas. Investir como, Vanessa? Eu perguntava, genuinamente confuso, enquanto tentava fechar um contrato importante para minha empresa, que me garantiria um fôlego financeiro. Eu trabalho 12, 14 horas por dia para construir nosso futuro. Isso não é um investimento. Ela revirava os olhos, com um ar de enfado. Ah, Marcos, não seja tão literal. Estou falando de mimos, sabe? Um presente inesperado, uma joia bonita, aquela bolsa que eu te mostrei na vitrine. Coisas que demonstram que você se importa, que você valoriza o que a gente tem, que você está disposto a se esforçar um pouco mais para me fazer feliz. Esforçar um pouco mais. Para ela, isso significava presentes mais caros, jantares mais estrelados, um padrão de vida que, sinceramente, ainda não condizia com a minha realidade financeira. Minha empresa estava crescendo, sim, mas cada centavo de lucro era reinvestido. Eu não esbanjava, não ostentava. Meu foco era construir algo sólido, duradouro. Vanessa, por outro lado, parecia ter uma pressa desesperada em viver um conto de fadas materialista, e eu, aparentemente, não estava acompanhando o roteiro. As discussões se tornaram mais frequentes. Ela me acusava de ser pão duro, sem ambição, de não entender as necessidades de uma mulher como ela. Eu tentava argumentar, explicar que meu amor não se media pelo preço das etiquetas, que investir no relacionamento para mim significava lealdade, companheirismo, apoio mútuo. Era como falar com uma parede de grife. Você não entende, Marcos. Ela explodiu numa noite, depois que eu disse que não poderíamos passar o próximo feriado em um resort 5 estrelas em Punta Cana. Nossos amigos todos vão. O namorado da Carol acabou de dar um carro novo para ela. E você? Você me oferece um fim de semana na serra, numa pousadinha que nem tem spa. Isso não é vida. Eu mereço mais. Merecer mais. Aquilo me doeu profundamente. Eu estava dando o meu melhor, construindo nosso futuro tijolo por tijolo, e tudo o que ela via era o que eu não podia oferecer naquele momento. Comecei a me sentir inadequado, um provedor falho, um namorado de segunda categoria. E, com a autoestima em baixa, comecei a ceder. Um jantar mais caro aqui, uma joia parcelada em 12 vezes ali, um presente inesperado que desequilibrava meu orçamento, mas que comprava alguns dias de paz e sorrisos, dela. Mas a paz era sempre temporária. Logo vinha uma nova demanda, uma nova comparação, uma nova acusação de que eu não a valorizava o suficiente. E, junto com as cobranças, começaram as atitudes suspeitas. O celular, antes largado pela casa, passou a ter senha e a não sair de perto dela. Chamadas misteriosas que ela atendia baixinho, no quarto, com a porta fechada. É minha mãe, com aqueles problemas de sempre, ela dizia, mas a voz da mãe dela, que eu conhecia bem, nunca pareceu tão masculina e apressada.
Começaram a surgir happy hours com o pessoal do escritório que se estendiam até tarde da noite, dos quais ela voltava com um brilho diferente nos olhos e um perfume que eu não reconhecia. Novas roupas, bolsas, sapatos, presente da minha tia rica, você não conhece, ou promoção imperdível que a Carol me avisou. Eu, imerso no trabalho e na tentativa desesperada de atender às suas expectativas financeiras, demorei a conectar os pontos. Ou talvez, no fundo, eu tivesse medo do que encontraria se os conectasse. A gota d'água, o momento em que a venda da ingenuidade caiu dos meus olhos e deu lugar a uma suspeita fria e dolorosa, foi quando ela chegou em casa, numa segunda-feira à noite, com um colar de diamantes que, eu sabia, custava pelo menos 3 meses do meu salário líquido. Uau, Vanessa! Que lindo! Onde você comprou? Perguntei, tentando disfarçar o choque. Ah, isso, ela disse, com uma naturalidade ensaiada, tocando a joia faiscante no pescoço. Ganhei num sorteio daquela joalheria chique do shopping. Acredita? Nunca ganhei nada na vida. Sorteio. Claro. Assim como o relógio de marca que apareceu no pulso dela na semana anterior era um brinde de uma fornecedora muito generosa. As desculpas eram cada vez mais esfarrapadas, e a minha capacidade de acreditar nelas, cada vez menor. Naquela noite, não consegui dormir. A imagem do colar, do sorriso dela, das desculpas, tudo se misturava na minha cabeça com as cobranças, as críticas, a sensação de estar sendo usado, enganado. Eu a amava, ou pelo menos, amava a imagem da Vanessa que eu conheci no início. Mas a mulher que dormia ao meu lado, ou que chegava tarde demais para dormir ao meu lado, era uma estranha, movida por uma ganância e uma dissimulação que me assustavam. No dia seguinte, com o coração pesado e a decisão tomada, procurei o nome de um detetive particular na internet. Encontrei uma agência discreta, com boas referências. Marquei uma consulta. Contar minha história para um estranho, admitir minhas suspeitas, foi uma das coisas mais humilhantes que já fiz. Mas eu precisava da verdade. Precisava saber se eu estava enlouquecendo ou se estava sendo o maior otário do universo. Entreguei ao detetive, um senhor grisalho com um olhar que parecia já ter visto de tudo nesta vida, as fotos de Vanessa, os horários dela, os locais que ela costumava frequentar. Pedi que ele fosse discreto, mas completo. Queria fotos, vídeos, relatórios. Queria a verdade, por mais dolorosa que fosse. A espera pelos primeiros resultados foi uma tortura. Cada ligação de número desconhecido fazia meu coração disparar. Cada dia que passava, a máscara de namorado atencioso que eu tentava manter para Vanessa ficava mais pesada, mais difícil de sustentar. E então, uma semana depois, o detetive me ligou. Senhor Marcos, tenho material inicial. Acredito que o senhor vai querer ver isso pessoalmente. Fui ao escritório dele com as pernas bambas. Ele me entregou um envelope pardo. Dentro, uma série de fotos. Vanessa. Sorrindo, de mãos dadas com um homem mais velho, grisalho, mas com porte elegante e um carro importado que gritava dinheiro. Entrando num restaurante caríssimo onde eu nunca poderia levá-la. Saindo de um motel de luxo na Zona Sul, o cabelo um pouco despenteado, o mesmo sorriso satisfeito que ela me dava depois de uma noite de amor. As datas nas fotos coincidiam com as reuniões até tarde e os happy hours com as amigas. O detetive, com uma delicadeza profissional, começou a me passar as informações preliminares sobre o sujeito. Era um empresário conhecido na cidade, casado, com filhos adultos. Um sugar daddy clássico, pelo visto. E Vanessa, minha Vanessa, era sugar baby que vivia uma vida dupla, sustentada pelo amante rico enquanto me cobrava presentes e me fazia sentir um fracassado por não poder bancar seus luxos. O mundo desabou sobre a minha cabeça. A dor da traição era física, um soco no estômago que me deixou sem ar. Mas, por baixo da dor, uma raiva fria, calculista, começou a se formar. A imagem dela, rindo com o amante, usando as joias que ele provavelmente lhe dava, enquanto me acusava de não investir no relacionamento, era a personificação da hipocrisia. Olhei para o calendário na parede do escritório do detetive. Dia dos Namorados. Daqui a 2 semanas. Uma data que Vanessa, com certeza, já estava planejando me cobrar um presente à altura das expectativas dela. Um sorriso amargo brotou nos meus lábios. Senhor detetive, eu disse, a voz surpreendentemente firme. Preciso de mais. Preciso de um dossiê completo. Vídeos, se possível. Tenho um presente surpresa muito especial para Vanessa este ano. E quero que seja inesquecível. Ele me olhou, um brilho de compreensão nos olhos. Considere feito, Sr. Marcos. Ela terá o dia dos namorados que merece. Saí dali com o coração em pedaços, mas com uma determinação de aço. Vanessa queria um investimento no relacionamento? Pois ela teria. Um investimento na verdade. E a fatura? A fatura seria apresentada no dia mais romântico do ano, com direito a laço de fita e um feliz dia dos ex-namorados que ela jamais esqueceria. As 2 semanas que se seguiram à revelação do detetive foram as mais longas e, paradoxalmente, as mais focadas da minha vida.
Por fora, eu era o Marcos de sempre, ou pelo menos uma versão aceitável dele. Sorrisos amarelos, respostas monossilábicas, a desculpa do estresse no trabalho para justificar meu distanciamento crescente. Por dentro, eu era um vulcão de emoções contidas, a dor lancinante da traição, a raiva fria que se solidificava a cada dia, e uma determinação gélida de que Vanessa teria o dia dos namorados que ela, e somente ela, merecia. Enquanto eu representava o papel de namorado levemente sobrecarregado, mas ainda apaixonado, Vanessa parecia flutuar numa nuvem de autoengano e expectativas. Ela estava mais carinhosa do que o normal, com aquele toque de manipulação que eu agora enxergava com clareza. Fazia planos para o nosso jantar romântico especial, deixava escapar dicas nada sutis sobre um certo anel de diamantes que ela havia namorado numa vitrine. Imagina, amor, que sonho. Seria o símbolo perfeito do nosso amor e do nosso futuro promissor. Cada palavra dela era como um prego a mais no caixão do que um dia eu senti por ela. O detetive, nesse ínterim, continuava seu trabalho com uma eficiência discreta e implacável. O dossiê do amor bandido de Vanessa engordava a cada dia. Fotos mais explícitas dela com um empresário casado, vamos chamá-lo de Sr. Fortunato, para fins de ironia, em restaurantes ainda mais caros, em fins de semana em hotéis boutique na Serra, enquanto eu recebia mensagens dela dizendo que estava num retiro espiritual com as amigas, e até mesmo alguns vídeos curtos, mas incrivelmente reveladores, deles em momentos de intimidade explícita em locais públicos discretos. Cada nova prova era uma facada, mas também um tijolo a mais na fortaleza da minha resolução. Secretamente, comecei a preparar a outra surpresa dela. Juntar as coisas de Vanessa foi um processo catártico e doloroso. Cada vestido de grife, provavelmente presente do Sr. Fortunato, cada sapato de sola vermelha, cada bolsa com logo famoso que eu colocava nas malas de viagem dela. Sim, as mesmas malas que eu havia dado de presente no nosso primeiro aniversário de namoro, quando ainda acreditava na inocência dela, era uma despedida. Uma despedida da mulher que eu pensei que ela era, e uma saudação amarga à oportunista que ela havia se revelado. Organizei tudo meticulosamente, roupas numas malas, sapatos e bolsas em outras, os cosméticos caros e os perfumes importados, que agora tinham um cheiro enjoativo de mentira para mim, numa necessaire de viagem. Deixei tudo pronto, escondido no fundo do meu armário, aguardando o grande dia. O dia dos namorados amanheceu ensolarado, uma ironia cruel da natureza. Vanessa acordou radiante, cantarolando pela casa, a expectativa brilhando em seus olhos. Feliz dia dos namorados, meu amor, ela me disse, com um beijo que, pela primeira vez, não teve gosto de nada além de cinzas na minha boca. Ansiosa pela nossa noite especial. Você preparou alguma surpresa para mim, né? Claro, meu bem, respondi, com o melhor sorriso falso que consegui produzir. Uma surpresa que você jamais esquecerá. Ela riu, achando que era uma promessa de romance e luxo. Mal sabia ela. Passei o dia fingindo normalidade, respondendo às mensagens melosas dela com emojis de coração e promessas vagas de uma noite mágica. Ela saiu à tarde para se produzir no salão, porque a noite prometia. Eu aproveitei a ausência dela para finalizar os preparativos. Coloquei as malas dela, já prontas, discretamente ao lado da porta de entrada. Preparei o presente principal, um envelope grande, elegante, cor de creme, amarrado com uma fita de cetim vermelha. Dentro, não um vale-joia ou uma passagem para Paris, mas uma seleção cuidadosa das melhores fotos dela com o Sr. Fortunato, impressas em papel fotográfico de alta qualidade, e um pendrive contendo os vídeos e o relatório completo do detetive. Quando ela chegou, no início da noite, estava deslumbrante. Um vestido vermelho colado, saltos altíssimos, uma maquiagem impecável e aquele colar de diamantes, presente do outro, eu tinha certeza, brilhando em seu pescoço. Ela entrou em casa como uma rainha prestes a receber as homenagens de seu súdito. Uau! Amor, você está incrível, ela disse, me olhando de cima a baixo, provavelmente esperando que eu estivesse de smoking, pronto para levá-la ao restaurante mais caro da cidade. Eu estava de jeans e camiseta. A decepção em seu rosto foi sutil, mas eu notei. Você também está linda, Vanessa, respondi, a voz neutra. Antes de sairmos para o nosso jantar especial, tenho um presente para você. Os olhos dela brilharam. Ah, eu sabia. O que é? É grande. É pesado. É brilhante. Peguei o envelope cor de creme da mesinha de centro. É revelador, eu disse, entregando a ela. Ela pegou o envelope com as mãos trêmulas de excitação, rasgando a fita de cetim com uma pressa quase infantil. Abriu o envelope e tirou o maço de fotos. A primeira foto era dela, rindo, de mãos dadas com o Sr. Fortunato, saindo de um hotel famoso. Vi a confusão em seus olhos. Ela passou para a segunda foto, ela e ele, se beijando apaixonadamente num restaurante à meia luz. O sorriso dela congelou. A terceira, a quarta, a quinta. Cada foto era um novo prego no caixão da farsa dela. O vermelho do vestido dela parecia competir com o vermelho que subia pelo seu pescoço e tomava conta do seu rosto. O que é isso, Marcos? Ela gaguejou,
a voz um fiapo, as mãos começando a tremer, as fotos espalhadas pelo seu colo. Isso não sou eu. É montagem. É alguma brincadeira idiota sua. Brincadeira, Vanessa? Questionei, a calma na minha voz a desarmando mais do que qualquer grito faria. Acha mesmo que eu perderia meu tempo e meu dinheiro com montagens? Essas fotos foram tiradas nas últimas 3 semanas. Pelo detetive particular que eu contratei para descobrir por que minha namorada, que vivia reclamando da minha falta de investimento no relacionamento, de repente aparecia com joias caras e uma felicidade que claramente não vinha de mim. Entreguei a ela o pendrive. Aqui tem mais. Vídeos, relatórios, datas, horários, locais. Um dossiê completo da sua dedicação ao nosso relacionamento. Ou seria ao relacionamento com o Sr. Fortunato. Ela deixou o pendrive cair no chão, como se queimasse seus dedos. O rosto dela era uma máscara de pavor e humilhação. As lágrimas começaram a escorrer, borrando a maquiagem perfeita. Marcos, eu posso explicar. Ela começou, com a voz embargada, partindo para a tática da vítima arrependida. Não é o que você está pensando. Ele me forçou. Eu estava confusa. Me forçou, Vanessa? Ele te forçou a aceitar os presentes caros? A frequentar os restaurantes de luxo? A passar fins de semana em hotéis boutique? Por favor, poupe-me do seu teatro. Eu vi as fotos, eu li os relatórios. Não há confusão ali. Há cálculo, há interesse, há traição. Levantei-me e caminhei até a porta. Apontei para as malas. E já que estamos no clima de surpresas e presentes inesquecíveis, preparei mais um para você, Vanessa. Suas malas. Todas as suas coisas, como você gosta de chamá-las, já estão prontas. Acho que você vai precisar delas para sua nova vida. Talvez o Sr. Fortunato tenha um espacinho no apartamento de luxo dele para você. Ou, quem sabe, na casa da esposa dele. Dizem que ela é muito compreensiva. O queixo dela caiu. Os olhos faiscaram de ódio ao perceber a extensão do meu planejamento, da minha frieza. Você não pode estar fazendo isso comigo, Marcos. Não no dia dos namorados, ela gritou, a voz esganiçada. Por que não, Vanessa? Você achou apropriado me trair durante semanas, me humilhar com suas cobranças, me fazer sentir um lixo. Eu achei que hoje seria o dia perfeito para oficializar o fim da nossa farsa. Abri a porta. O corredor do prédio pareceu, por um instante, o caminho para a forca dela. E antes que eu me esqueça, sorri, o sorriso mais frio e, ao mesmo tempo, mais libertador da minha vida. Feliz Dia dos Ex-Namorados. O que se seguiu foi um espetáculo patético. Gritos, choros, acusações. Ela se jogou no chão, agarrou minhas pernas, implorou por perdão. Disse que me amava, que cometeu um erro, que o Sr. Fortunato não significava nada. Tentou me manipular com promessas vazias, com sexo que ela sabia que, antes, me prendia. Mas o Marcos que ela conhecia, otário apaixonado, não existia mais. Em seu lugar, havia um homem ferido, sim, mas com a dignidade restaurada e uma resolução inabalável. Com a ajuda de um vizinho porteiro, que chamei discretamente e que assistiu à cena final com um misto de pena e reprovação no olhar, provavelmente direcionado a ela, consegui colocar Vanessa e suas malas para fora do meu apartamento. Quando a porta se fechou, o silêncio que se instalou foi o mais barulhento que eu já ouvi. Mas, pela primeira vez em meses, era um silêncio de paz. A dor ainda estava lá, latejando no fundo do peito. Mas, sobrepondo-se a ela, havia um alívio imenso. O alívio de quem se livra de um peso, de um câncer que consumia a alma. Naquela noite, não houve jantar romântico, nem troca de presentes caros. Houve apenas eu, uma garrafa de uísque do bom e a certeza de que, apesar da dor, eu havia feito a coisa certa. Eu havia investido na minha própria felicidade, na minha própria dignidade. E esse, sim, era um investimento que valia a pena. Roteirista, a parte 2 foi o ápice da vingança fria e calculada. A imagem da Vanessa sendo desmascarada e expulsa com as malas na porta no dia dos namorados foi impagável. Agora, na parte 3, precisamos explorar as consequências, a reconstrução do Marcos e, claro, o que aconteceu com a caçadora de tesouros. Que o desfecho seja tão épico quanto o clímax. O som da porta batendo atrás de Vanessa e suas malas de grife ecoou pelo apartamento como o último acorde de uma ópera trágica, ou, no meu caso, tragicômica. O silêncio que se seguiu foi, a princípio, ensurdecedor. O cheiro do perfume caro dela ainda pairava no ar, misturado ao aroma das velas aromáticas que eu havia acendido na esperança vã de uma noite romântica, antes de tudo desmoronar. Olhei para o envelope com as fotos e o pendrive, agora jogado sobre a mesa de centro como uma evidência de um crime passional que, felizmente, só existiu no campo da moral. Os primeiros dias foram estranhos. A casa parecia maior, mais vazia. Havia um eco onde antes havia a voz dela, geralmente reclamando de algo ou exigindo alguma coisa.
Peguei-me, por diversas vezes, esperando ouvir seus passos no corredor, seu alarme de celular com aquela música irritante que ela adorava, ou até mesmo suas críticas veladas ao meu estilo de vida pouco ambicioso. A ausência dela, por mais tóxica que tivesse se tornado sua presença, deixou um vácuo. Não era a saudade da Vanessa interesseira e manipuladora dos últimos tempos, mas talvez um luto pela Vanessa que eu conheci, ou que idealizei, no início. A mulher por quem eu me apaixonei e com quem sonhei construir uma vida. Mas esse luto foi breve, atropelado por uma avalanche de tentativas desesperadas dela de reverter o quadro. No dia seguinte ao nosso feliz dia dos ex-namorados, meu celular começou a explodir. Dezenas de ligações de números desconhecidos, ela sabia que eu havia bloqueado dela. Mensagem de texto implorando por uma conversa, e-mails quilométricos cheios de lágrimas de crocodilo, juras de amor eterno e acusações de que eu era cruel, insensível e que havia destruído a vida dela por causa de um mal-entendido. Mal-entendido, pensei, relendo uma das mensagens com um sorriso amargo. Um mal-entendido que envolvia encontros secretos, presentes caros de outro homem e planos para me descartar assim que a situação ficasse insustentável. Não respondi a nenhuma tentativa de contato. Pedi ao porteiro para não anunciar nenhuma visita inesperada. Mudei meu número de telefone. Eu precisava de paz para processar tudo, para começar a juntar os cacos da minha autoestima e da minha confiança nos outros. Alguns amigos em comum, aqueles mais chegados a ela e ao seu estilo de vida de aparências, tentaram intervir. Ligaram-me com discursos ensaiados sobre perdão, segundas chances, sobre como a Vanessa estava sofrendo horrores e arrependida de verdade. Agradeci a preocupação e cortei relações com eles também. Percebi que, no fundo, eles não estavam preocupados comigo ou com ela, mas sim com a perda do casal modelo que frequentava as mesmas festas e validava o mesmo estilo de vida vazio. E o senhor Fortunato, o amante rico e casado? Ah, esse teve o destino que merecia, pelo menos no que dizia respeito a Vanessa. Soube, semanas depois, através de uma fofoca que chegou aos meus ouvidos por um colega de trabalho que conhecia alguém do círculo social dele, que a esposa do senhor Fortunato, uma socialite poderosa e com contatos ainda mais influentes que ele, descobriu o caso extraconjugal. Não sei se o meu presente para Vanessa teve alguma influência nisso, se ela, em seu desespero, tentou usá-lo como tábua de salvação e acabou se afogando ainda mais. O fato é que o senhor Fortunato, para preservar seu casamento e seus negócios, ameaçados por um divórcio escandaloso, cortou relações com Vanessa de forma sumária. Dispensou-a como se dispensa um sapato velho, sem direito à pensão, a presentes de consolação ou a qualquer tipo de apoio. A fonte de Vanessa havia secado. Sem mim para bancar seus caprichos e sem o senhor Fortunato para sustentar seu padrão de vida luxuoso, Vanessa provou do próprio veneno. Teve que voltar a morar com os pais, numa cidadezinha do interior. Perdeu o glamour, os contatos, as amigas interesseiras. Ouvi dizer que arrumou um emprego como vendedora numa loja de shopping, e que vivia reclamando da injustiça da vida e de como homem nenhum prestava. A ironia era tão deliciosa que quase me senti tentado a enviar flores, das mais baratas, claro. Enquanto ela colhia os frutos amargos de suas escolhas, eu comecei, lentamente, a reconstruir minha vida. O primeiro passo foi me livrar de tudo o que lembrava ela no apartamento. As roupas que ela esqueceu, provavelmente na esperança de ter uma desculpa para voltar, os presentes que ela me deu, a maioria, eu agora percebia, escolhidos mais pelo preço do que pelo significado, as fotos que antes enfeitavam a estante e que agora me causavam náuseas. Fiz uma limpeza geral, não só física, mas também emocional. Redirecionei toda a energia que eu gastava tentando agradá-la e atender às suas demandas para minha empresa. E ela floresceu. Fechei novos contratos, contratei mais gente, investi em tecnologia de ponta. O sucesso profissional me trouxe uma satisfação que nenhum presente caro jamais me deu. Comecei a viajar, não para resorts 5 estrelas para ostentar no Instagram, mas para lugares que eu realmente queria conhecer, com a mochila nas costas e a alma leve. Redescobri o prazer das coisas simples, um bom livro, uma caminhada no parque, uma cerveja gelada com amigos de verdade, aqueles poucos e bons que permaneceram ao meu lado durante a tempestade. A terapia também foi fundamental nesse processo. Aprendi a reconhecer os sinais de um relacionamento tóxico, a impor limites, a valorizar minha própria companhia e, principalmente, a entender que meu valor como homem e como parceiro não estava atrelado à minha capacidade de prover luxos, mas sim à minha integridade, ao meu caráter, à minha capacidade de amar e ser amado de forma genuína. Um ano depois daquele fatídico dia dos namorados, eu era um novo Marcos. Mais forte, mais ciente de mim mesmo e, surpreendentemente, mais feliz. A ferida da traição havia cicatrizado, deixando apenas uma fina lembrança da dor e uma lição valiosa. E foi nesse processo de redescoberta que conheci Helena. Numa livraria, por acaso. Ela era arquiteta, apaixonada por arte e por causas sociais, com um sorriso que irradiava uma luz própria e uma conversa que me prendia por horas. Não havia jogos, não havia cobranças, não havia necessidade de provar nada. Havia apenas conexão. Verdadeira, simples, honesta.
Estamos juntos há 6 meses, e pela primeira vez em muito tempo, o dia dos namorados que se aproxima me traz uma sensação de alegria genuína, não de ansiedade ou pressão. Helena não se importa com o meu carro, que continua sendo o mesmo modelo popular de antes. Ela não liga para grifes ou para restaurantes estrelados. Nosso investimento no relacionamento se traduz em tempo de qualidade, em risadas compartilhadas, em apoio mútuo aos nossos sonhos e projetos. E o presente que ela mais valoriza é a minha presença, o meu carinho, a certeza de que, ao meu lado, ela pode ser quem ela realmente é. Às vezes, quando olho para trás, para o furacão Vanessa, sinto um arrepio. Mas não de raiva, nem de mágoa. Sinto uma espécie de gratidão distorcida. Se não fosse por ela, pela dor que ela me causou, talvez eu nunca tivesse despertado para o que realmente importa. Talvez eu ainda estivesse preso naquele ciclo de tentar comprar afeto, de me sentir inadequado, de buscar validação em quem só queria me usar. Vanessa, com sua ganância e sua traição, me libertou. Ela me mostrou o tipo de relacionamento que eu não queria. E, no processo, me abriu os olhos para o tipo de amor que eu realmente merecia. Um amor que não se compra, não se mede em quilates de diamante, mas se constrói, dia após dia, com respeito, cumplicidade e, acima de tudo, verdade. E o feliz dia dos ex-namorados que eu dei a ela? Bem, acabou sendo o meu mais feliz dia dos namorados em muito tempo. Porque foi o dia em que eu parei de investir numa relação falida e comecei a investir em mim mesmo. E esse, meus amigos, é o investimento com retorno mais garantido que existe. A felicidade, descobri, não está no brilho dos diamantes, mas no brilho dos olhos de quem te ama pelo que você é. E esse brilho, esse não tem preço.